Boa noite, pessoal. Vamos agora à nossa última palestra do Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, e eu vou falar para vocês sobre o tema Cidades Inteligentes e a Proteção de Dados. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês por que eu escolhi esse tema para falar com vocês. O tema propriedade privada, o tema moradia, é um tema que eu já estudo há 16 anos na área de pesquisa como professor. Há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ensinar no mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, e dentro desse mestrado eu leciono a matéria Direitos da Personalidade e Novas Mídias. E aí, para aproveitar todas as pesquisas que eu fiz durante o mestrado e durante o doutorado, envolvendo propriedade privada e envolvendo direito à moradia, e colocar essas ideias no viés tecnológico, eu uni a cidade, a propriedade, a moradia ao tema cidades inteligentes e a proteção de dados. Então, eu vou passar para vocês hoje, de forma sintética, as últimas pesquisas que eu tenho feito nesse tema, cidades inteligentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é perceber quais são os dados que nós temos no Brasil. Primeiro, a gente não pode esquecer a população que nós temos de mais de 212 milhões de habitantes. Além disso, a quantidade de residências. Nós temos aproximadamente 71 milhões de endereços. E também a quantidade, analisar e criticar a quantidade de municípios que nós temos, do número de 5.570. Por conta disso, há um crescimento da população brasileira e quase 85% da população vive na área urbana e os outros 15% atualmente estão na área rural. Por conta disso, aí nós temos as grandes consequências. A primeira é a alta densidade demográfica, sem dúvida nenhuma, das maiores regiões, como a Sudeste, e, por outro lado, as menores regiões, como, por exemplo, o Norte e o Centro-Oeste. Outra consequência desses dados que eu passei para vocês é o crescimento desordenado das cidades. Por conta disso, por conta desse crescimento, nós temos a falta de moradia. Nem todas as pessoas têm moradia e a maior parte das pessoas não moram em uma moradia digna, próxima ao seu trabalho, próxima a um centro educacional, a uma escola, a um posto médico. Ou seja, uma das consequências, infelizmente, a falta de moradia. Além disso, a falta de segurança, em virtude do tamanho da população que vive nas cidades. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento durante a pandemia de 9% em relação às mortes violentas, além dos problemas de mobilidade urbana. O Brasil perde bilhões em virtude do congestionamento. Além disso, durante a pandemia, os brasileiros estão gastando mais com transporte do que a própria alimentação de cada um. Isso é um dado do IDEC de 2019. Mas muitas pessoas e autores renomados do tema conceituam a cidade inteligente como outros sinônimos, como, por exemplo, as cidades digitais. Na verdade, o conceito inicial foi cidades digitais, para depois ser evoluído para cidades inteligentes. Eu vou passar para vocês, nesse momento, o conceito do Banco Interamericano de Desenvolvimento e, posteriormente, eu vou trazer para vocês um conceito meu. Para o banco, as cidades inteligentes são um aglomerado urbano, tudo a ver com os dados que nós acabamos de ver em relação à quantidade de pessoas que residem nas cidades, que por meio da tecnologia, todas elas, grande parte delas, utilizam a tecnologia,
fornecem ou favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável. A ideia de sustentabilidade, vocês vão ver que é uma ideia importante no conceito de cidades inteligentes, de soluções para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, na prática, nós vamos ter o quê? Pessoas que vivem nesse aglomerado urbano, que vão utilizar dessa tecnologia para trazer ou transformar essa cidade através da sustentabilidade e trazer para elas também uma melhor qualidade de vida para o próprio cidadão. E aí nós temos alguns tipos de cidades inteligentes que foram se evoluindo com o surgimento desses novos modelos envolvendo tecnologia. A primeira é chamada de cidade 1.0. É a primeira cidade digital que utiliza a tecnologia da informação e da comunicação, o famoso TIC, que apenas vincula a ideia de tecnologia e de inteligência. Depois nós partimos para o segundo modelo de cidade inteligente, que dentro desse modelo nós temos uma gestão participativa, gestão essa do governo, uma eficiência dos serviços públicos com o dado disponível para o público em geral. É quando, em algumas cidades, o próprio poder público faz, por exemplo, um portal para que facilite o acesso da população a documentos públicos, por exemplo. A cidade 3.0, que é a terceira, ela é aquela cidade criativa que tem a sustentabilidade, que nós acabamos de ver no conceito atual da cidade inteligente e que traz o que mais é objetivo de vida de todos nós, que é a melhor qualidade de vida. Temos também, dentro das metas e das determinações da ONU, através da agência 2030, da Agenda 2030 e do Objetivo 11, que trata do desenvolvimento sustentável, vai trazer, dentro dessa Agenda 2030, a cidade inteligente, a cidade sustentável. E dentro dessa própria gravura, que é trazida no site da ONU, o Objetivo 11 traz lá: a cidade deve trazer dentro dela comunidades sustentáveis. Ou seja, o objetivo da ONU é tornar as cidades e o assentamento humano inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. Então, aquela ideia do conceito de cidade inteligente está dentro de uma das diretrizes, uma dos objetivos da própria ONU. Além disso, nós temos que fazer a seguinte pergunta: a sua cidade é inteligente? Para a gente responder essa pergunta, nós temos que saber quais são os critérios que nós podemos utilizar para definir que uma cidade é inteligente. Segundo essa pesquisa, que está elencada aí, os critérios são, primeiro, analisar o capital humano, a coesão social, a economia, a governança, o meio ambiente, a mobilidade, o transporte, o planejamento urbano e o alcance internacional e de tecnologia. E aí nós temos que ver também que essa cidade inteligente, ela deve trazer políticas públicas inclusivas. Ou seja, uma cidade inteligente é uma cidade que usa a tecnologia para transformar os seus sistemas básicos e otimizar os recursos finitos e escassos para a população. Com isso, pode-se trazer para a população uma cidade mais sustentável e com uma melhor qualidade de vida para essa população. E trouxe para vocês também um ranking
trazido agora em 2020 das 10 cidades mais inteligentes do mundo. Percebam que dentro desse ranking não tem nenhuma cidade do Brasil. A primeira delas é a cidade de Londres, no Reino Unido, e a última é a de Hong Kong, na China. Grande parte das cidades elas estão na própria Europa, mas nenhuma dessas cidades engloba uma cidade brasileira. Nós temos também um exemplo que é conhecido mundialmente, que é o exemplo da Santander, da Start Santander, da Espanha, que eles propuseram, na verdade, uma instalação de uma pesquisa experimental e única no mundo, em escala de cidade, para suportar grandes apps, muitos aplicativos e serviços típicos para uma cidade inteligente. E o que é que eles fizeram na prática? Eles instalaram sensores para temperatura, estacionamento, diminuição de ruídos e lixeira, para que a cidade se tornasse mais sustentável e que trouxesse, com isso, mais qualidade de vida para o cidadão. Dentro desse slide, vocês podem acessar esse site, que é um site europeu, e eu trouxe também para vocês uma figura dessa cidade, mostrando para vocês a quantidade de pontos em uma pequena parte de um bairro, uma quantidade enorme de pontos de tecnologia após a transformação dessa cidade em uma cidade inteligente. Por outro lado, nós tivemos um grande projeto, um dos maiores projetos envolvendo cidade inteligente, um projeto esse que desde 2017 estava em andamento, foi recentemente cancelado. Ou seja, uma das empresas donas da Google cancelou um plano para transformar uma das cidades do Canadá, na verdade, um bairro de Toronto, no Canadá, em uma cidade inteligente. A justificativa trazida para esse cancelamento, que ocorreu agora, durante a pandemia, foi pelas incertezas econômicas. Mas, desde o início desse grande projeto, nós já estávamos pesquisando e percebemos que essa cidade, considerada como uma das mais importantes, que seria uma cidade inteligente do mundo, foi cancelada pelo motivo da violação à privacidade. Tanto isso é verdade que uma das primeiras responsáveis dentro desse projeto pela privacidade notou que uma cidade inteligente com tanta tecnologia como essa não poderia resguardar o direito à privacidade das pessoas que moram nessa cidade. E, por conta disso, essa primeira responsável pelo projeto pediu demissão desse projeto. Mas, atualmente, como eu disse, o projeto que já vinha desde 2017, o projeto ele foi cancelado. Temos também um ranking das 3 cidades mais inteligentes do Brasil. Esse ranking foi feito por essa empresa que está aí no slide e em 2020. O que foi que essa empresa analisou? Quais foram as frentes que essa empresa pesquisou para colocar essas 3 cidades como as mais inteligentes do Brasil? Primeiro, ela analisou a mobilidade e a acessibilidade das pessoas. Além disso, o meio ambiente e o urbanismo, que tem tudo a ver com a ideia de sustentabilidade, a tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, empreendedorismo
energia, governança e economia. Analisando essas frentes, selecionou 3 cidades e colocou quais dessas frentes essas cidades conseguiram alcançar. Vamos ver quais são? Primeira é a cidade de Campinas, e ela ficou em primeiro lugar. Primeiro motivo foi a grande quantidade de internet que existe para toda aquela população. Segundo, pelas importantes universidades que tratam da tecnologia, como a Unicamp e a PUC Campinas, que lá estão instaladas, como também a quantidade de bolsas do CNPq para crescimento e investimento das empresas de tecnologia. A primeira, então, foi Campinas, a segunda foi São Paulo, e que os critérios para o segundo lugar foi a mobilidade urbana, a acessibilidade e as ciclovias. O terceiro lugar foi Curitiba, em virtude do urbanismo que é famoso no mundo todo de Curitiba, e a alta tecnologia investido tanto na água, no tratamento da água, quanto no tratamento do esgoto. Trouxe para vocês também um resultado de uma importante pesquisa coordenada por mim, que analisou o último grande projeto do Brasil, em que, através do Ministério da Cidade, reservou uma quantidade e valores financeiros para algumas cidades selecionadas no Brasil e, dentro de um ano, através de uma pesquisa científica, nós analisamos a quantidade de cidades que foi escolhida, como elas utilizaram esses rendimentos e quais as consequências que nós tivemos desse projeto. Então, primeiro, o Ministério da Cidade selecionou 338 cidades. Dessas 338, 166 fizeram efetivamente a utilização, mas 159 dessas 338 estão sem previsão de quando vão utilizar. Não precisa dizer a vocês que todo o dinheiro público que é destinado para determinada finalidade, ele deve ser utilizado para esta finalidade. Consequentemente, se essa ou aquela cidade não utilizar o recurso público ele vai voltar para a União. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vimos também e detectamos dentro dessa pesquisa a quantidade de cidades digitais que foram atendidas por região. O maior número foi na região Nordeste. Nós tivemos 152 cidades que atenderam e, de alguma forma, tentaram transformar as cidades em inteligentes. Na região Norte, nós tivemos 47, Distrito Federal, obviamente, uma. Na região Sul, nós tivemos 39. Na região Sudeste, nós tivemos 82 cidades. E na região Centro-Oeste, nós tivemos 17 cidades. Então, essas foram as cidades que foram atendidas e dividimos na nossa pesquisa por regiões. Além disso, nós detectamos e percebemos qual foi o investimento geral que a União, através do Ministério das Cidades, fez para transformar as cidades comuns selecionadas em cidades digital. Então, o investimento, o valor estimado foi de 243 milhões e
o valor gasto foi de 112 milhões. Então, temos muito ainda a se utilizar desse investimento para transformar essas cidades em cidades inteligentes. Além disso, separamos também o investimento do governo federal por regiões e o valor gasto que essas próprias regiões divulgaram para comprovar os seus gastos. Vamos ver em resumo. Na região norte, teve um investimento de 38 milhões, mas só foi gasto 10 milhões. Na região nordeste, nós tivemos um investimento de 147 milhões, mas só foi gasto 36 milhões. Vejam a diferença. Na região centro-oeste, o investimento, a estimativa do valor investido seria de 14 milhões, mas foi investido quase 4. Na região sudeste, foi o valor estimado de 71 milhões, mas foi investido 47. E na região sul, de 30 milhões, foi investido 14. Então, na visão global dessa pesquisa, a gente percebe que nenhuma das regiões do Brasil conseguiram, de fato, aproveitar ao máximo desse valor estimado e vão ter que devolver todo o valor que não foi aplicado efetivamente para essa destinação para o governo federal, sob pena de responder por crime de responsabilidade. Em Sergipe, também nós tivemos investimento, apenas de 4 cidades escolhidas. Nossa Senhora do Socorro, do valor estimado de 907, investiu mais do que o valor estimado, 964. Em Pacatuba, do valor designado de 547, investiu 436, quase um valor aproximado. Riachão do Dantas, foi investido 473, mas eles não informaram quanto utilizaram, como também a cidade de Tubes Barreto, de 829, não foi informado no site do próprio governo federal o valor que foi investido. Aí vocês têm também todo o investimento de todas as cidades, as principais cidades do Brasil, que vocês podem, posteriormente, na verdade, o investimento é por estados, por ordem alfabética, está aí. A primeira é o Acre e o último é Sergipe, e vocês vão poder ter acesso a esses slides com todos esses dados dessa pesquisa, bastando clicar na bio do meu Instagram, que ao final eu passarei para vocês. Toda essa pesquisa de iniciação científica, ao final, foi transformada em um artigo que se denomina Cidades Brasileiras Digitais, mapeamento de projetos de implantação a partir de políticas públicas de iniciativa tecnológica e o subsídio ao desenvolvimento. Os pesquisadores e os alunos de graduação que participaram dessa pesquisa foram Letícia Feliciana dos Santos Cruz e o aluno Fagner Farias Rodrigues. Também o artigo na íntegra, tem aí a localização do próprio site que está publicado, mas ele foi publicado no caderno de graduação Ciências, Humanidades e Sociais. E aí chegamos a um grande ponto, a um importante ponto de reflexão da minha explanação de hoje. O que é uma educação digital e o que é uma gestão inteligente? Primeiro, a ideia
ideia de internet disponível para todos não é sinônimo apenas para se dizer que uma cidade é considerada inteligente. Mas saibam vocês que a internet ela é tida como um direito fundamental da humanidade, em face dos infinitos benefícios sociais que podem surgir através do seu emprego. Esse é um conceito trazido pela ONU e agora, na pandemia, nós sabemos e percebemos a importância da internet para a população. Exemplo disso é o próprio congresso que nós estamos agora participando, em que palestrantes de todo o país podem ministrar uma palestra para participantes também de todo o país, do seu escritório, da sua cidade, da sua residência. Então, com esse isolamento social, cada vez mais ficou importante a internet para todos. Mas não adianta apenas disponibilizar a internet para todos, porque no Brasil é uma pequena parte, um pouco maior de 50%, que possui internet à sua disposição. Mas, além da internet, é necessário que exista uma educação digital. Para que exista educação digital, para que a gente possa ensinar as pessoas a utilizar a tecnologia, é necessário, primeiro, que essas pessoas sejam alfabetizadas. Então, nós temos que ter, primeiro, uma alfabetização local, além de bibliotecas digitais e formação complementar, para que, primeiro, as pessoas sejam alfabetizadas, posteriormente, saibam o que é e como funciona esses aplicativos, e, terceiro, que ela tenha, além do aplicativo, um aparelho disponível com internet a seu dispor. A prova para vocês que o Brasil não possui tecnologia e não possui grandes cidades inteligentes foi o auxílio emergencial que nós tivemos no Brasil e a quantidade de filas nos bancos. Há mais de um ano, nós percebemos todos os dias a quantidade de pessoas que estão naquelas filas dos bancos. Quem são aquelas pessoas? Provavelmente a pessoa que não tem um celular, não sabe manusear um aplicativo e não tem internet, além de não ter uma alfabetização e tampouco uma educação digital. E é por isso que ela precisa, infelizmente, deixar de ir para o seu trabalho, deixar de fazer suas coisas pessoais para ficar desde cedo, durante o dia todo, em uma fila de um banco. Naqueles países em que existe uma tecnologia e uma educação digital para a população, as pessoas conseguem, da sua residência, fazer isso. É o que a classe média no Brasil faz, a classe alta no Brasil faz, utilizando para quase tudo na sua vida os apps. Mas, como eu disse, nem todas as pessoas têm acesso a essa tecnologia. Por isso é que a gente precisa falar de governança e de um plano diretor inteligente. O que é que significa isso? As cidades precisam passar por um processo de smartização. O que é isso? Inclusão do cidadão nos processos decisórios. Não adianta o poder público federal, estadual ou municipal marcar audiências públicas presenciais num horário de 15 horas da tarde para quase ninguém da população poder participar. Seria muito mais interessante e eficaz para a fiscalização de todas as políticas públicas se o cidadão pudesse, da sua residência, através
de um aplicativo participar, denunciar, fiscalizar todo o processo de execução de uma política pública, seja na fase do projeto, seja na fase da sua execução, seja na fase posterior à execução. Então, é importante que haja a inclusão do cidadão nesses processos decisórios, utilizando a tecnologia como uma espécie de aproximação do poder público e da população. Nós temos, por exemplo, o famoso APP, vinculado com o Tribunal Eleitoral, Pardal, que ele permite que o cidadão ele possa fiscalizar e denunciar se há, por exemplo, uma violação ao Código Eleitoral junto ao TRE. Quem consegue fazer isso? Uma parcela da população, porque a outra parcela, como eu expliquei anteriormente, não tem acesso a esses direitos e a essa tecnologia. Então, o que nós temos que pensar para o futuro é uma governança inteligente. E o que significa isso? São políticas públicas com o intuito da participação da população, tanto na criação, fiscalização e efetivação de todos os direitos através da própria política pública. E lembrem-se que, apesar de existir um grande investimento por parte das grandes empresas nas cidades para transformar cidades em digitais, como, por exemplo, a Amazon já selecionou várias cidades do mundo e disponibilizou internet, como também aparelhos celulares, com a intenção, entre aspas, de transformar aquela cidade em inteligente. Mas, na verdade, o que a Amazon queria e quer são os dados dessa pessoa, que é o que nós vamos ver mais adiante, que é que hoje na tecnologia é de muito valor. Apesar de existir esse investimento por parte das empresas privadas, possibilitando os seus dados para vender os seus produtos, a responsabilidade é do poder público. No Brasil, é o poder público que é o responsável por incluir o cidadão como um usuário digital. E aquele usuário que não é incluído como usuário digital, ele vai sofrer uma exclusão social. Mais uma forma de exclusão, que é chamada em cidade de gentrificação, e em tecnologia é mais uma exclusão, que é a exclusão de parcela da população que não possui habilidade suficiente para lidar com a tecnologia e, por conta disso, fica fora da tecnologia, como no exemplo daquelas pessoas que ficam na fila do banco para receber o seu auxílio emergencial. E o nosso plano diretor? Ele tem que ser um plano diretor inteligente. Eu coloquei para vocês uma reportagem que eu falei recentemente, agora durante a publicação e a publicidade desse congresso, para um repórter, e ele colocou a seguinte manchete. Dentro da entrevista tinham várias perguntas, mas veja a manchete dele. Não tem como transformar Aracaju numa cidade inteligente se o plano diretor é burro. Claro que dentro dessa reportagem eu explico isso. O que significa dizer isso? Não adianta qualquer prefeito do Brasil querer, na sua campanha eleitoral, falar ou prometer que a sua cidade vai ser transformada em inteligente se ele não modificar o plano diretor. O nosso plano diretor, aqui em Aracaju, não fala de tecnologia, não fala de direito. E como é que a gente pode falar de uma cidade inteligente se a própria lei do município não trata dessa matéria? Então, é dever
da Câmara Municipal de cada município, primeiro, transformar um plano diretor inteligente, que significa que trate do direito e da tecnologia, para depois se pensar efetivamente em uma cidade inteligente. E aí nós chegamos ao bem mais valioso para cidades inteligentes, que são os dados do cidadão. As casas, atualmente, elas estão se transformando em casas smart, ou seja, casas tecnológicas, ou seja, um festejo à comunidade. É aquela casa em que, quando você está se dirigindo a ela, você faz o comando e pede a sua Alexa para ligar o ar-condicionado ou desligar uma luz ou mostrar uma filmagem dessa residência. Essa atitude e essa mudança e vinculação das cidades inteligentes a os dados de cada um, não tem dúvida nenhuma, e esse é o tema central debatido nesse Congresso, viola a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E lembrem, pessoal, não é o tema da minha palestra, mas lembrem-se, todas as empresas do Brasil, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, elas terão que atender a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Atender de que forma? Tendo um funcionário, tendo uma pessoa especialista para a segurança desses dados. Além disso, se essas empresas não atenderem às diretrizes da lei, é possível se fazer uma denúncia na Agência de Proteção de Dados, que recentemente foi montada, como também essa agência poderá aplicar uma multa a essas empresas de até 50 milhões. Por fim, já é possível e já existem decisões no Brasil condenando as empresas que, porventura, viola essa nova Lei Geral de Dados, condenando, por enquanto, em danos morais. A partir de agosto, poderá também a agência fiscalizadora aplicar uma multa por violação à lei. Outro exemplo disso são os modelos de atendimento que nós temos ao público baseado em inteligência artificial, que podem otimizar, por exemplo, a oferta de metrô nas cidades que têm VLT, que contribui para a redução do número de veículos automotores e poluentes nas vias públicas, com um fundamento, isso tudo, de diminuir ou melhorar a mobilidade urbana. Existe também agora uma implantação dos sistemas de gestão de pagamentos para que deixem de utilizar o dinheiro espécie e sim app. Não tenham dúvidas vocês que ao utilizar um app, para você se cadastrar no app, é necessário a sua inscrição através de seus dados e a lei diz que deve existir o consentimento expresso do cidadão para que esses dados sejam manuseados sob pena de violar a lei. E exemplo também de cidade digital é a internet das coisas, a internet entre máquinas, que é o futuro e um dos temas mais debatidos na atualidade sobre direito e tecnologia, além da computação nas nuvens, os drives e as interações do Big Data. Chegamos ao final da palestra. Eu queria trazer para vocês apenas essas reflexões envolvendo direito, tecnologia e, principalmente, as cidades digitais e deixando para vocês meus contatos. E nesse primeiro contato, Prof. Diogo Calazans com S, estão esses slides que vocês podem baixar e os outros contatos também meus, de e-mail, de site, para que, se porventura vocês não quiserem fazer dúvida agora,
tirar dúvidas agora, nesse momento, vocês podem mandar o e-mail para mim, que eu responderei com a maior satisfação. Então, obrigado. Temos algumas dúvidas que eu vou ler e passar para vocês aqui no nosso chat. A primeira é de Letícia, que diz: como sempre, muito esclarecedor, professor Ismael, professor Diogo. Também tivemos outra dúvida de Leandro Santos Silva, que fala: professor, no caso das cidades que investiram mais do que o valor estimado, a cidade deve ter algum acerto de contas? Vejam bem, provavelmente, essas cidades que investiram mais do que o valor planejado, elas devem ter investido todo o valor do recurso federal e investido a outra parte a mais dos próprios investimentos e valores daquela cidade. Até porque esses dados eles foram retirados dos sites federais e jamais poderia haver um investimento a mais do que o que foi concedido, sob pena de existir uma violação à lei de responsabilidade fiscal. Então, acredito que as perguntas se encerram por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e atenção de esperar até a última palestra, e eu encerro o nosso segundo dia do Congresso Internacional de Direito e Tecnologia e espero todos vocês amanhã.